Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Quarta-feira, dia 16, o Evangelho para hoje é Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o texto de hoje é muito interessante e didaticamente eu procurei dividir em vários pontos para a nossa meditação. Vejam que trata-se do encontro de Jesus com o cego. Algumas pessoas trouxeram este cego e pediram a Jesus que tocasse nele. A cena acontece no povoado. Que povoado é esse? Betsaida. Jesus tem uma palavra muito dura sobre Betsaida, né? Está no Evangelho de Mateus. Jesus diz assim: "Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os milagres que se realizaram em vós, há muito tempo que teriam feito penitência de cilício." Mateus 11, 21. Então, Betsaida era uma cidade infectada por uma grande infidelidade e uma grande incredulidade. Por isso que Jesus chama aquele cego, leva aquele cego para fora. O milagre acontece numa sequência de 4 coisas. Primeiro, Jesus pegou o cego pela mão. Muito importante isto, não é? Nosso Deus é alguém que nos toma pela mão. Nós pudéssemos voltar no livro do Êxodo, nós iríamos voltar àquele texto em que Deus escutou o clamor do seu povo. E não só escutou, né? Mas Deus agiu. Então Jesus escutou o clamor daquelas pessoas que trouxeram o cego. Sinal de que ali em Betsaida também tinha gente de fé, não era só gente incrédula, não é? Porque algumas pessoas, movidas pelo amor que tinham aquele cego, talvez fossem familiares ou amigos, trouxeram ele até Jesus. E Jesus o pegou pela mão, como uma mãe pega um filho pela mão para atravessar uma estrada, para conduzir no caminho. Jesus pegou pela mão, como que diz: "Eu vou conduzir tua vida." Depois, o segundo passo, levou para fora do povoado, porque se era um povoado contaminado pela incredulidade, não era um lugar propício para que aquele homem alcançasse cura. Às vezes, é como dizem alguns estudiosos, às vezes você está doente, você se sente doente, mas não é você que está doente, é o ambiente que está doente. Por exemplo, você mora numa casa onde não existe paz, existe briga o dia inteiro. Como é que você pode ter saúde mental? Como é que você pode ter saúde? Não vai ter. Então é a história do peixe que está doente e você troca ele de aquário, porque a verdade, a doença não era dele, não era nele, era no aquário, era água suja, podre. Então Jesus tira aquele homem para fora do povoado. Às vezes a gente precisa também reconhecer que a doença não é numa pessoa específica, às vezes é a casa toda que está adoecida. São os relacionamentos todos que estão adoecidos naquela casa, tóxicos, angustiantes, é um ambiente que não faz bem. Então como é que alguém pode ter saúde ali? Jesus o tira para fora do povoado. E aí cumpre alguns gestos interessantes. Cuspiu nos olhos dele, a saliva, um concentrado da força de Deus, e a palavra concentrada, não é? Pelo sopro, Deus deu vida e concedeu espírito a Adão. Cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele. Colocar as mãos na Bíblia é um gesto de passar para o outro, uma espécie de uma herança espiritual. Passando aqui um carro de som, não é? Eu acho que é uma... Bom, então é colocar
as mãos sobre alguém era um gesto de passar a herança, mas de passar também poder, de passar graça, não é? Jesus coloca as mãos sobre ele. E aí, depois desses 3 gestos, Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? Isso é, eu estou vendo os homens, mas eles parecem com árvores, porque aquele homem não estava acostumado com os homens. Os homens o evitavam, porque se o pecado era tido como um castigo, por que se relacionar com um homem castigado por Deus? Eles o evitavam. Então o contato dele era com as árvores, com seres inanimados, ou com alguma fera do mato, mas não com os homens. Os homens não queriam contato com ele. E ele então diz: eles parecem com árvores que andam, porque era o mundo dele. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre ele, nos olhos dele, e ele passou a enxergar claramente. Vejam que há um caminho. Esse é o caminho que tem a ver, inclusive, com a catequese batismal. O que é o batismo? O batismo é a entrada em um mundo novo que você não enxergava, o mundo espiritual. Então, o que é o batismo? O que é a fé? É uma orientação nova, é uma luz nova dada sobre a sua vida. Aquele homem passou a enxergar claramente, ficou curado, enxergava todas as coisas com nitidez. E o final do texto é interessante. Jesus o mandou para casa, disse: vá para a sua casa. A casa, a nossa casa é um lugar, é o melhor lugar do mundo, não é? Nós deveríamos valorizar muito a nossa casa, porque a nossa casa é o lugar do encontro com as pessoas preciosas, o lugar onde nós somos curados, onde somos amados apesar das nossas faltas, né? Jesus mandou aquele homem para casa. E ele disse, deu uma dica: não entre mais nesse povoado. Esse povoado aqui é o que está lhe cegando. É interessante que às vezes, de fato, é o ambiente que nos cega. Você se acompanha, a psicologia diz hoje que você é o resultado das 5 pessoas com quem você anda, certo? Quem são as pessoas mais próximas? O que elas lhe dizem diariamente? O que eles pensam da vida? É muito interessante pensar. Se você é uma pessoa cega para certas realidades, mas você certamente está enxergando outras realidades. Esse cego representa o homem antes de conhecer a Deus. Ele enxerga outras realidades, mas ele não enxerga a Deus. Então, o que é que você assiste no YouTube? O que é que você assiste na internet? Quais as pessoas que você segue no Instagram? Com quem você se relaciona? Tudo isso tem a ver com quem você é. Por isso que Jesus disse a ele: não entre nesse povoado, que esse povoado não vai lhe fazer bem. Então, há ambientes que não são bons e que a gente deve evitar. Deve ter muita clareza: esse ambiente não é para mim, esse lugar não é para mim, não vai me fazer bem. Como pessoa, eu não tenho nada a agregar aqui, não vou crescer em nada aqui, então esse ambiente não é para mim, eu não venho mais aqui. Jesus disse: não entre neste povoado. Veja quanta coisa nós podemos aprender deste evangelho de hoje. Jesus não somente devolve a vista ao homem, mas ensina a viver melhor. E ensina para ele que a cegueira dele era fruto do lugar, das pessoas que ele frequentava, dos ambientes, das atividades que ele vivia. Que possamos hoje guardar no coração este texto, né, muito belo. Que Jesus nos ajude a curar as nossas cegueiras. Que ele nos tome pela mão, como tomou esse cego. Que ele cumpra em nós esse ato que aconteceu no Gênesis, né? Ele recrie o homem dentro de nós, o homem de fé, o homem que vê as coisas da fé. Que ele coloque sobre nós as suas mãos e nos abençoe sempre, não é? E que nos ajude a enxergar a vida que brota da vida, a vida verdadeira, a vida da luz, a vida da graça. Enxergando claramente, nos ensine a ir para casa. Os monges do deserto dizem que ir para casa não é propriamente ir para a sua casa, lugar de 4 paredes, mas ir para casa é mergulhar em você mesmo. É aquela palavra que Deus disse a Abraão, não é? Que nós interpretamos, e é porque a tradução não é muito boa, né? Também, né? A tradução do hebraico não é boa. Que Jesus diz a Abraão: sai da tua terra e vai para o lugar que eu lhe mostrarei. Mas a tradução não é essa mais legal. Abraão, sai da tua terra
e entra dentro de uma outra terra, que é o teu próprio interior. Mergulha dentro de si mesmo, Abraão. Ir para casa, segundo os padres antigos da igreja, significa fazer esse mergulho em si mesmo, de autoconhecimento, conhecer-se cada vez mais, para conhecendo-se, conhecer a Deus, conhecer o mundo, interpretar o mundo a partir dessa visão nova que Deus te dá. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos preserve de todos os males. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, graça e paz.